Em consequência da habitual despreocupação do conde, em 28 de agosto quase nada estava pronto para a partida, e as carroças para o transporte de todos os bens, esperadas das aldeias das províncias de Moscou e de Riazan, chegaram apenas no dia 30. Entre 28 e 30 de agosto, toda a Moscou estava em azáfama e movimento. Todos os dias, enquanto pelas portas de Dorogomilovo entravam milhares de feridos da Batalha de Borodino, que eram alojados por toda a cidade, pelas outras portas saíam milhares de carroças carregadas de moscovitas com os seus bens. Apesar dos panfletos de Rastopchin, ou independentemente ou em consequência deles, espalhavam-se por Moscovo as notícias mais contraditórias e extravagantes. Havia quem dissesse que estava proibido de partir, havia quem, pelo contrário, dissesse que já tinham sido levados todos os ícones das igrejas e que as pessoas estavam a ser mandadas embora à força. Havia quem falasse em mais uma batalha depois da de Borodino, em que os franceses tinham sido derrotados. Outros diziam que, pelo contrário, o exército russo tinha sido exterminado. Havia quem falasse das milícias moscovitas que, encabeçadas pelo clero, iriam para os Três Montes. Havia quem afirmasse em segredo que Augustin tinha sido proibido de partir, que tinha sido apanhados traidores, que os mujicos tinham amotinado e assaltavam quem partia, etc. Mas não passava tudo de conversa, porque no fundo, tanto os que partiam como os que ficavam, apesar de ainda não se ter realizado o Conselho Militar de Fili, em que seria decidido abandonar Moscou, sentiam todos, embora sem o dizerem em voz alta, que Moscou seria inevitavelmente entregue e que o principal era as pessoas saírem e salvarem os seus haveres. Sentia-se no ar que tudo deveria desmoronar-se e mudar subitamente. Mas até o dia 1 nada mudara ainda. Tal como um criminoso levado para a execução sabe que não tardará a morrer, e mesmo assim ainda olha à sua volta e ajeita na cabeça o chapéu mal posto, também Moscou continuava a levar automaticamente a sua vida rotineira, embora soubesse que estava próximo o momento da queda, em que se romperiam as relações convencionais da vida a que todos estavam habituados a obedecer. Durante os 3 dias que antecederam a ocupação de Moscovo, toda a família Rostov se dedicou às variadas preocupações do dia-a-dia. O chefe da família, Conde Ilia Andreevich, corria a cidade sem parança, recolhendo por todo lado os boatos e dando em casa ordens superficiais e apressadas sobre a preparação da partida. A condessa vigiava a preparação da bagagem, nada lhe agradava, e perseguia Pétia, sempre a fugir dela, muito ciumenta de Natasha, com quem Pétia passava o tempo todo. Sónia era a única a gerir a vertente prática dos preparativos, arrumando tudo. Nos últimos tempos, porém, Sónia andava muito calada e muito triste. A carta de Nicolas, em que este mencionava a princesa Mária, causara, na presença dela, observações alegres da condessa, que via naquele encontro de Nicolai com a princesa Mária o dedo da providência divina. Nunca me senti contente quando Bolkonsky era noivo de Natasha, mas sempre desejei que o Nikolenka se casasse com a princesa e tenho o pressentimento de que vai dar certo. Seria tão bom. Sónia sentia que isso era verdade, que a única possibilidade de endireitar a fortuna dos Rostov era o casamento de Nikolai com uma herdeira rica e que a princesa era um bom partido, mas que grande amargura era isso para ela. Apesar da sua desgraça, ou talvez por causa da sua desgraça, Sónia encarregou-se de todo o difícil trabalho de organizar a preparação da bagagem e andou ocupada dias a fio. Era ela que o conde e a condessa se dirigiam quando precisavam dar alguma ordem. Pétia e Natasha, pelo contrário, não só não ajudavam, como ainda estorvavam toda a gente lá em casa. Durante todo o dia ouviam-se pela casa os gritos e os risos sem motivo dos dois. Não se riam nem se alegravam porque tivessem um motivo determinado para isso, mas porque a animação lhes morava na alma. Tudo era motivo para a alegria e o riso. Pétia estava alegre porque, tendo saído de casa como um garoto, regressava como um homem valente, todos lhe diziam. Estava alegre por estar em casa e por, depois de pertencer ao regimento de Belaya de Serkov, em que teria poucas probabilidades de entrar em batalha nos tempos mais próximos, voltar a Moscou, onde estava convencido entraria em combate dentro de poucos dias. E estava alegre principalmente porque Natasha também estava bem disposta e o estado de espírito dela desde sempre se lhe transmitia. Ora, Natasha estava alegre porque durante muito tempo estivera triste, demasiado triste.
mas agora já nada lhe recordava a causa da sua tristeza e, além disso, já estava bem de saúde. Também estava alegre por haver uma pessoa que a admirava. A admiração dos outros era para ela o lubrificante de que necessitava para que a sua máquina rolasse livremente. E Pétia admirava. Mas estavam ambos alegres, sobretudo porque a guerra estava às portas de Moscovo, porque se travaria em Moscovo uma batalha, porque já estavam a distribuir as armas, porque toda a gente fugia para qualquer lado, porque em geral estava a acontecer qualquer coisa insólita, o que é sempre uma alegria para as pessoas, sobretudo para os jovens. 13. No dia 31 de agosto, um sábado, a casa dos Rostov estava de pernas para o ar. Todas as portas escancaradas, os móveis mudados, os espelhos e os quadros tirados das paredes, arcas, feno, papel de embrulho, cordas espalhadas pelas salas. Os mujicos e os criados, que carregavam as coisas para fora, pisavam o parquet no seu passo pesado. No pátio de entrada, apertavam-se as carroças dos mujicos, algumas já carregadas de bagagem atada com cordas, outras ainda vazias. O vozear e os passos da numerosa criadagem e dos mujicos que chegavam com as carroças ouviam-se tanto no pátio como dentro de toda a casa. O conde tinha saído de manhã cedo para qualquer lado. A condessa, com dores de cabeça por causa de tanta azáfama e barulho, estava deitada na nova sala dos divãs com emplastros de vinagre na cabeça. Que horror! Pétia não estava em casa, tinha ido visitar um camarada que, tal como ele, queria transferir-se das milícias para o exército regular em operações. Sónia, na sala grande, vigiava o acondicionamento dos cristais e das porcelanas. Natasha estava no seu quarto destruído, sentada no chão no meio de vestidos, fitas, cachecóis espalhados, e fitando o olhar imóvel no chão, segurava nos braços o velho vestido de baile, velho por ter passado de moda, o mesmo com que debutara no baile de Petersburgo. Natasha envergonhava-se de não fazer nada em casa quando toda a gente se atarefava tanto, mas não punha alma nisso. Já tentara desde manhã por várias vezes fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa tinha de pôr nisso toda a sua alma, todas as suas forças. Foi durante um bocado para junto de Sónia, que tratava do acondicionamento das louças, quis ajudar, mas rapidamente desistiu e foi para o quarto arrumar a sua roupa. Primeiro animou-se a oferecer às criadas vestidos e fitas, mas depois, quando era preciso empacotar, o resto pareceu-lhe aborrecido. Duniacha, arruma as coisas, pombinha, sim. E quando Duniacha, de bom grado, lhe prometeu fazer tudo, Natasha sentou-se no chão, pegou no velho vestido de baile e mergulhou em reflexões, longe das que deveria ter no momento. Foi arrancada dos seus pensamentos pelas conversas das raparigas no quarto ao lado e pelo vai-vem das criadas, entrando e saindo pela porta de serviço. Natasha levantou-se e olhou pela janela. Na rua parou um grande comboio de carros de feridos. As criadas, os lacais, a despenseira, a ama, o cozinheiro, os cocheiros, os bolheiros, os ajudantes do cozinheiro foram para o portão ver os feridos passar. Natasha pôs um lenço branco na cabeça e, segurando-o nas pontas com as mãos, saiu para a rua. A antiga despenseira, a velha Mavra Kuzminicha, saiu de entre a chusma dos criados e, aproximando-se de uma carroça coberta de esteira, pôs-se a falar com um jovem oficial, pálido, que nela vinha deitado. Natasha avançou um espaço e parou com timidez, continuando a segurar o lenço e ouvindo o que dizia a despenseira. Quer então dizer que o senhor não tem ninguém em Moscovo? Perguntou Mavra Kuzminicha. Seria mais cómodo para o senhor ficar numa casa. Pode ser na nossa, os senhores vão-se embora. Não sei se me autorizam, disse o oficial em voz fraca. Está ali o chefe, pergunto-lhe, e apontou para um major gordo que acompanhava a longa fila de carroças. Natasha deitou um olhar assustado para a cara do oficial ferido e foi falar com o major. Alguns feridos podem ficar em nossa casa? Perguntou. O major, sorrindo, levou a mão à pala. Qual deles em particular, mademoiselle? Perguntou, estreitando os olhos e sorrindo. Natasha repetiu calmamente a pergunta e o rosto e todos os seus modos, embora continuando a segurar o lenço pelas pontas, eram tão sérios que o major deixou de sorrir. E depois de pensar um pouco, como que perguntando se era possível, respondeu pela afirmativa. Por que não? Podem, disse ele. Natasha inclinou ligeiramente a cabeça e, num passo estugado, voltou para junto de Mavra Kuzminicha, que falava com compaixão com o oficial ferido. Podem, ele disse que podem, sussurrou Natasha. O carrocinho com o oficial virou para o pátio dos Rostov. Logo a seguir, a convite dos moradores,
Dezenas de carroças começaram a entrar nos pátios e a aproximar-se das portas de entrada da rua Povarskaya. Natasha, pelos vistos, gostou dessas relações com desconhecidos insólitas na vida cotidiana. Juntamente com Mavra Kuzminicha, tentava levar para o seu pátio o maior número possível de feridos. Mas tem de avisar o seu paizinho, disse Mavra Kuzminicha. Não é preciso, não faz mal. Qual é a diferença? Por um dia podemos ficar todos na sala de estar. Podemos dar metade da casa à vontade. Que fantasias vão para aí, nem que fosse nos anexos, nos quartos dos lacais, no quarto da ama, é sempre preciso pedir licença. Está bem, eu peço licença. Natasha correu para dentro, em bicos de pés entrou na sala dos divãs, onde cheirava a vinagre e a gotas de Hoffman. Mamãe está a dormir. Como é que se pode dormir nesta casa? Disse a condessa, que acabava de adormecer. Mamãe, alminha, disse Natasha, pondo-se de joelhos ao pé do divã e aproximando a cara muito pertinho da mãe. Desculpe, não volto a fazer isto, acordei-a. Foi a Mavra Kuzminicha quem mandou. Trouxeram os feridos, oficiais. A mamãe autoriza. Não tem onde ficar. Sei que a mamãe vai deixar. Dizia ela muito depressa, sem recuperar o fogo. Que oficiais? Trouxeram quem? Não percebo nada, disse a condessa. Natasha riu-se. A condessa fez um sorriso débil. Eu sabia que a mamãe deixava, vou dizer-lhes. E Natasha, dando um beijo à mãe, correu para a porta. Na sala grande encontrou o pai, que voltava para casa com más notícias. Demorámos-nos tanto aqui que chegámos a este ponto, disse ele com desgosto. O clube está fechado, a polícia vai-se embora. Papá, não faz mal eu ter chamado os feridos cá para casa? Perguntou Natasha. É claro que não faz mal, disse o conde distraído. Não é isso que importa agora e só peço que deixem de se distrair com ninharias e ajudem a preparar a bagagem. Amanhã temos de partir sem falta. E o conde deu a mesma ordem ao mordomo e aos criados. Durante o almoço, Pétia contou também as suas novidades. Disse que o povo estava a receber armas no Kremlin e que, embora no panfleto de Rostopchin se dissesse que o povo seria chamado com 2 dias de antecedência, já tinha sido dada a ordem para que no dia seguinte todo o povo marchasse para os 3 montes, armado, porque se ia travar ali uma grande batalha. A condessa, com um terror mascarado pela timidez, olhava para a cara exaltada do filho. Sabia que, se dissesse uma palavra que fosse para impedir o filho de ir para essa batalha, sabia que o filho exultava com a possibilidade de uma próxima batalha, ele começaria a falar dos homens, da honra, da pátria, de qualquer coisa assim sem sentido, coisa de homens impossíveis de contrariar, e estaria tudo estragado. Por isso não disse nada ao filho, com a esperança de poderem partir antes de acontecer, fosse o que fosse, e poder levar o filho na qualidade de defensor e protetor. Mas depois do almoço chamou o conde de parte e suplicou-lhe, com as lágrimas nos olhos, que apressasse a partida, se possível para a própria noite. Com uma astúcia feminina apurada pelo instinto do amor, a condessa, que até então se mostrara sempre uma mulher destemida, disse que morreria de medo se não partissem nessa mesma noite. De facto, sem fingir, tinha agora medo de tudo. 14. Madame Schoss, depois de uma visita à sua filha, agravou ainda mais o medo da condessa ao contar o que vira na rua Mianitskaya, junto aos armazéns do álcool. Quando voltava a pé de casa da filha, não conseguiu passar pela rua, cheia de uma multidão de povo, todos bêbados, à porta dos armazéns. Tomou um coche e mandou desviar por uma ruela. O cocheiro contou-lhe que o povo arrebentava com as pipas do armazém com autorização, que havia uma ordem para isso. Depois do almoço, toda a gente, com uma pressa entusiasmada, começou a ultimar os preparativos para a partida. O velho conde, deitando de repente mãos à obra, não parava de sair e de entrar em casa, gritando coisas sem sentido às pessoas em azáfama e apressando-as ainda mais. Pétia comandava no pátio. Sónia, com as ordens contraditórias do conde, não sabia o que fazer. Andava por ali perdida de todo. Os criados, barulhentos e bulhentos, corriam aos gritos pela casa e pelo pátio. Natasha, com o entusiasmo muito próprio dela em tudo o que fazia, também arregaçou as mangas. Como todos só esperavam dela brincadeiras, ninguém lhe obedecia. Mas ela exigia com persistência e paixão que lhe obedecessem. Zangava-se, quase chorava, até que por fim conseguiu que acreditassem nela. A primeira façanha de Natasha, que lhe custou um enorme esforço e lhe valeu poder, foi o encaixotamento dos tapetes. O conde tinha em casa gobelins caros e tapetes persas. Quando Natasha começou a participar no trabalho, estavam na grande sala 2 caixas abertas, uma quase cheia de porcelana
a outra com tapetes. Havia ainda muitas porcelanas em cima das mesas e não paravam de lhe trazer mais da despensa. Era preciso uma terceira caixa e os criados foram buscá-la.